Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS. Transformando vidas. Sexta-feira, dia 14 de junho de 2024, a partir de agora aqui no seu rádio, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS Transformando Vidas. Destaques do dia. A CCR-MS Via altera a tarifa do pedágio da BR-163. MS registra o primeiro caso de febre do Oropox. Vacina contra a paralisia infantil. Campanha do Ministério da Saúde termina hoje e até agora menos de 10% do público-alvo foi imunizado. Líderes apresentam um novo projeto para compensar desoneração da folha de pagamento de setores da economia. Proposta que criminaliza qualquer quantidade de droga avança na Câmara. Também avança a proposta que suspende cobrança de PIS/PASEP e Confins sobre o farelo de milho. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. A meteorologia alerta para os cuidados devido à baixa umidade do ar no estado. JD1 no ar. Previsão do tempo. A previsão promete um dia de poucas nuvens para esta sexta-feira, dia 14. De acordo com o Centec, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o clima será estável, porém com baixa umidade do ar. Devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, as condições meteorológicas previstas tornam um ambiente atmosférico propício para ocorrências de incêndios florestais. E recomenda-se que a população não coloque fogo em nenhuma situação. A umidade relativa do ar deve ficar entre 15% e 40%. Por isso, recomenda-se também beber bastante líquido e umidificar os ambientes. O dia amanheceu mais fresco em 21 graus em Campo Grande, que pode atingir temperatura máxima de 30 graus. Em Dourados, a mínima foi de 17 e a máxima será de 32 graus. Na região sul, Ponta Porã e Iguatemi amanheceu com 19 graus e a máxima será de 29 e 32 graus, respectivamente. Já na região do Bolsão, Três Lagoas teve mínima de 20 graus e a máxima será de 32 graus. Já Paranaíba apresenta variação entre 16 e 31 graus. Coxim e Camapuã, na região norte, registram máximas semelhantes de 32 graus, com mínimas respectivas de 17 e 18 graus. Corumbá, no Pantanal, os termômetros marcaram inicialmente 23 graus e chegam aos 34 graus ao longo do dia. Aquidauana, na mesma região, teve mínima de 20 e a máxima será de 33 graus. Já na região sudoeste, os valores em Porto Murtinho variam entre 24 e 35 graus. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações que movimentam o mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que hoje está cotado a R$ 205,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 190,50. O milho seco, saca 60 quilos, cotado a R$ 49,00. E a soja em grãos também saca 60 quilos, hoje cotado a R$ 124,50. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, sexta-feira. JD1 no ar. Notícias. A vacina contra a poliomielite está disponível nos postos de saúde e a campanha termina hoje. E crianças menores de 5 anos devem se imunizar. Conhecida como paralisia infantil, a doença não registra casos no Brasil há mais de 34 anos. Porém, a cobertura vacinal vem caindo. Por isso é importante não descuidar das vacinas. Detalhes na reportagem de Luana Karen. Mesmo as crianças que estão com a carteira de vacinação atualizada devem receber a vacina contra pólio. A meta da campanha para 2024 é imunizar pelo menos 95% do público-alvo, ou seja, 10 milhões e meio de crianças com menos de 5 anos de idade. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi em 1989. A pediatra Natália Silva Bastos explica por que é importante a vacinação recorrente para manter a erradicação da doença no país. Nós temos que manter esse ritmo de vacinação para não termos nenhum risco, nenhum quadro de poliomielite. Então, a vacina é muito segura. Todas as crianças recomendo muito para maiores de 6 meses, até 4 anos, 11 meses e 29 dias, eu recomendo a vacinação. O presidente do Conselho Nacional de Saúde, Fernando Pigato, lembra do papel dos responsáveis em manter as crianças imunizadas. Então, a responsabilidade de pais, mães responsáveis pelas crianças para a vacinação contra a poliomielite e contra outras doenças que a gente sabe que as vacinas evitam e principalmente fazem com que a gente tenha o Brasil sido um exemplo para o mundo
e que a gente precisa, inclusive, voltar a ser esse exemplo pelo mundo, mas não somente para ser um exemplo, mas para realmente salvarmos cada vez mais vidas. Até às 18 horas desta quinta-feira, menos de 10% do público-alvo havia sido imunizado contra a poliomielite. Segundo o painel do Ministério da Saúde, 895 mil doses foram aplicadas. Entre as unidades da Federação, apenas o Espírito Santo atingiu uma cobertura superior a 25% do público-alvo. No estado, 28,11% das crianças com menos de 5 anos receberam a vacina contra pólio. A campanha se encerra nesta sexta-feira, dia 14, mas a vacina vai continuar disponível nos postos e unidades básicas de saúde. JD1 no ar. E agora virou lei o Programa Nacional de Vacinação em Escolas Públicas. O governo cumpriu o acordo feito com a oposição de vetar o trecho que previa o aconselhamento de famílias sobre a importância da vacinação. Confira os detalhes na reportagem de Marcela Diniz. O Programa Nacional de Vacinação em Escolas é voltado prioritariamente a alunos da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública, mas a nova lei também permite a participação dos colégios particulares que manifestarem interesse ao sistema de saúde local. Escolas e postinhos das comunidades deverão informar pais e responsáveis sobre as datas e horários de vacinação, com antecedência mínima de 5 dias do início da campanha. O relator, senador Marcelo Castro, que é médico, destacou a relevância da proposta. A vacinação é um ato coletivo, porque quando a pessoa se vacina, ela está se protegendo e está protegendo ao próximo também, porque a doença transmissível não será transmitida, com as devidas ressalvas, por quem está vacinado. O Executivo cumpriu o acordo feito a pedido de parlamentares da oposição e vetou o trecho do projeto que previa o aviso da escola para a unidade de saúde sobre os alunos não vacinados e visita domiciliar às famílias para aconselhamento sobre a importância da vacinação. Quer saber como 2 letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão em destaque no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. A CCR-MS Via, empresa responsável pela administração da BR-163 em Mato Grosso do Sul, alterou a tarifa do pedágio a partir desta sexta-feira, com autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres. As tarifas básicas referentes a veículos de passeio agora variam de R$ 6,20 a R$ 9,40, dependendo do quilômetro em que for trafegar. Motocicletas pagam de R$ 3,10 a R$ 3,50. Veículos com reboque irão pagar até R$ 18,80, enquanto caminhões com 4 a 5 eixos irão pagar até R$ 84,60. Mais de 1.600.000 habitantes usam a rodovia e os novos valores de pedágio da rodovia BR-163 para cada veículo você encontra no portal do JD1Noticias.com. E Mato Grosso do Sul registrou o primeiro caso de febre do Oropost. A confirmação foi feita pela Secretaria de Estado de Saúde, informando que uma campograndense de 42 anos contraiu a doença após uma viagem para a Bahia. A gerente técnica estadual de doenças endêmicas da Secretaria de Estado de Saúde, Jéssica Klenner, explicou que uma série de ações serão desenvolvidas pelo Estado em conjunto com os municípios. A gerência elaborou uma nota técnica para orientar os profissionais de saúde quanto às ações de vigilância
prevenção e controle da febre Oropouche no estado. A transmissão da febre é feita principalmente por mosquitos maruim. Os sintomas são parecidos com os da doença da dengue e chikungunya: dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, náusea e diarreia. Todos os casos com diagnóstico de infecção de febre Oropouche devem ser notificados à saúde. E direto de MS para o Brasil, os cantores Gabriel Sater e Ana Castela foram reconhecidos pelo Prêmio da Música Brasileira 2024, dedicado a Tim Maia. A premiação ocorreu na noite de quarta-feira no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e teve representantes do Mato Grosso do Sul. Natural de Amambai, Ana Castela foi premiada na categoria Lançamento Sertanejo por Boiadeira Internacional ao vivo, enquanto Gabriel Sater, nascido em São Paulo, mas criado em Campo Grande, cidade de seu pai, Almir Sater, levou a melhor como intérprete de canção popular. Ele usou as redes sociais para agradecer ao prêmio, lembrando ainda que o cantor estará neste sábado em Nova Andradina com seu show Noites Pantaneiras. Mais informações sobre a agenda e ingressos estão no perfil de Gabriel Sater no Instagram. Sara Chaves para o JD1 no ar. Você está ouvindo? JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. E agora tem o informativo diário do Senar MS. A FamaSul tem um compromisso de ser a voz do produtor em colegiados, conselhos e reuniões que definem as diretrizes do agro. Em mais uma iniciativa que reforça esse compromisso, toda sexta-feira você confere o resumo semanal das principais ações de representatividade da FamaSul. E para continuar informado das principais pautas que envolvem o agronegócio, acompanhe as nossas redes sociais. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. Avança a proposta que suspende a cobrança de PIS, PASEP e CONFINS sobre o farelo de milho. Repórter Alexandre Campos. O objetivo da medida é estender a esses subprodutos do milho o mesmo tratamento tributário já conferido à soja. Segundo a argumentação do então autor da matéria, o ex-senador Cidinho Santos, as cadeias da soja e do milho se equivalem, tanto na geração de emprego, produção de alimentos e insumos para outros setores do agronegócio, como a alimentação do gado. Por esse motivo, não se justificava o tratamento tributário diferenciado, com o que concordou a senadora Tereza Cristina do Progressistas de Mato Grosso do Sul, relatora da proposta na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Segundo ela, a medida vai ajudar a incrementar ainda mais esse segmento do agronegócio. A transformação em lei da proposta diminuirá o acúmulo de crédito de PIS, PASEP e de COFINS de que hoje padecem as empresas que vendem no mercado interno ou exportam produtos do complexo milho, dando concretude à máxima econômica de que não se deve exportar tributos. Uma das alterações que a Câmara dos Deputados promoveu no projeto original do Senado foi a retirada desse benefício fiscal sobre as operações envolvendo milho em grão. A proposta segue agora para análise da Comissão de Assuntos Econômicos. E líderes apresentam um novo projeto para compensar a desoneração da folha de pagamento de setores da economia. A reportagem é de Érica Christian. Para cobrir a despesa de 26 bilhões de reais, a equipe econômica restringiu a compensação de créditos do PIS e da COFINS, mas trechos dessa medida provisória foram impugnados por Rodrigo Pacheco. Na lista das fontes do novo benefício estão recursos das multas aplicadas pelas agências reguladoras, como a Anatel, e a taxação das compras nos sites internacionais. O líder do governo, Jacques Wagner, do PT da Bahia, afirmou que o Ministério da Fazenda vai conferir a viabilidade e os valores a serem arrecadados. Todos nós temos que trabalhar para encontrar compensação. Ao levar para o governo, não é para saber se ele aprova ou não, é para saber qual é a contabilidade dele vis-à-vis cada uma dessas sugestões. O senador Efraim Filho, do União da Paraíba, ponderou que essas sugestões não significam aumento ou criação de impostos, mas o uso de recursos já disponíveis. Que não sejam temas que sacrifiquem o setor produtivo. Não adianta dar com a mão e tirar com a outra. Então são temas que não serão aumento de carga tributária, não se tratarão de novas alíquotas e principalmente não sacrificar quem produz no Brasil. Por decisão judicial, o Congresso Nacional tem até o início de agosto para aprovar um projeto de lei apontando as receitas para bancar a desoneração da folha de pagamento. JD1 no ar. Esporte. E agora o repórter Dinil Almeida tem as últimas notícias esportivas.
Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. Jogos que fecharam a 8ª rodada. Cruzeiro 2, Cuiabá 1. O Internacional e São Paulo ficaram em 0-0. O Flamengo venceu o Grêmio 2-1 no Maracanã. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense venceu o Criciúma por 3-1. O Bahia, na Arena Fonte Nova, venceu o Fortaleza por 1-0. E o Palmeiras, no Allianz Parque, venceu o Vasco da Gama por 2-0. Nesta sexta-feira começa a 9ª rodada. No Nabia Bichedid, o Red Bull Bragantino enfrenta o Juventude. No Maracanã, o Fluminense recebe o Atlético Goianiense. No domingo, o Vitória recebe o Internacional no Barradão. O Corinthians, na Neoquímica Arena, faz o clássico contra o São Paulo às 16 horas. Na Liga Arena, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo. No Kleber de Andrade, o Grêmio recebe o Botafogo. O Vasco da Gama, no São Januário, recebe o Cruzeiro. O Cuiabá, na Arena Pantanal, recebe o Fortaleza. No Heriberto Russi, o Criciúma recebe o Bahia. E na Arena MRV, na segunda-feira, o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras, fechando a 9ª rodada. Vai começar a Eurocopa 2024. A anfitriã da competição de seleções mais importantes da Europa, a Alemanha, recebe a Escócia nesta sexta-feira pelo Grupo A. A partida de abertura da Euro será realizada no Allianz Arena, estádio do Bayern de Munique, o time mais vitorioso do país. O craque campeão da Liga dos Campeões com o Real Madrid, Toni Kroos, começa a última campanha antes da despedida dos gramados. Em casa e com o elenco estrelado, a Alemanha chega para a Eurocopa 2024 como uma das candidatas ao título. Apesar da confusão pela titularidade no gol, a anfitriã conta com o retorno de Toni Kroos, que havia se aposentado da seleção, mas resolveu voltar para disputar os últimos jogos da carreira na Euro. O meio de campo da Alemanha tem ainda um dos grandes destaques da temporada 2023-2024 no futebol mundial. Florian Wirtz, de 21 anos, brilhou pelo Bayer Leverkusen, o campeão inédito invicto da Bundesliga. No comando do ataque, a seleção alemã deve ter outro jogador que fez ótima temporada, apesar de terminar sem grandes títulos. Kai Havertz foi o vice-artilheiro do Arsenal com 14 gols marcados. O grupo A de Alemanha e Escócia tem ainda Hungria e Suíça, que jogam a primeira rodada da fase de grupos no sábado às 9 horas da manhã, horário de Mato Grosso do Sul. Liga das Nações de Vôlei Feminina. Sem dificuldades, o Brasil venceu a Bulgária nesta sexta-feira em jogo válido pela fase classificatória da Liga das Nações Feminina de Vôlei 2024 em Hong Kong, na China. As comandadas de José Roberto Guimarães bateram a seleção europeia por 3-0, com parciais de 25-11, 25-11 e 25-23. Com o resultado, a seleção brasileira mantém a invencibilidade da competição. São 11 vitórias em 11 jogos. O Brasil, que já está classificado para as quartas, é o líder da competição com 31 pontos. E neste domingo, o Brasil entra em quadra para enfrentar a Turquia às 6 horas da manhã. Eu sou Dininho Almeida e esses foram os destaques esportivos do JD1 no ar. JD1 no ar, direto de Brasília. Votada pela Câmara a proposta que prevê a suspensão de até 6 meses para deputados acusados de decoro parlamentar. A reportagem é de Marcelo Lacher. Recentes episódios de trocas de ofensas e ameaças de violência física entre parlamentares, especialmente durante os trabalhos das comissões permanentes da Câmara, fizeram com que a Câmara dos Deputados aprovasse um projeto que permite punição mais ágil para o deputado ou deputada acusados de quebra de decoro. O projeto autoriza a mesa diretora da Câmara a propor a suspensão do mandato de deputado federal por até 6 meses. Essa decisão deverá ser analisada pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em até 3 dias úteis, com prioridade sobre qualquer outra votação. O projeto apresentado pela mesa diretora foi alterado depois de negociações com os diversos partidos políticos. A versão original dava à mesa o poder de suspender o mandato, o que foi criticado por deputados do governo e da oposição. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Domingos Neto, do PSD do Ceará, prevê que o deputado afastado por quebra de decoro poderá recorrer da decisão ao plenário da Câmara. Domingos Neto defendeu a necessidade de um rito mais ágil para casos como estes. O que cabe para suspender um parlamentar já está no Código de Ética dessa Casa desde 2001 e nós temos visto que não tem sido suficiente para manter um ambiente de urbanidade na nossa casa. Por isso, a necessidade de medidas como essa. Durante o período em que estiver suspenso, o parlamentar não poderá votar e perderá várias prerrogativas, inclusive o direito a gabinete e assessores. A justificativa para o tratamento mais rigoroso para parlamentares acusados de quebra de decoro foi a sucessão de conflitos registrados nas últimas semanas.
A sessão do Conselho de Ética que absolveu o deputado André Janones, do Avante de Minas Gerais, da acusação de ficar com parte dos salários de seus assessores, terminou com ofensas e ameaças de agressão. E no mesmo dia, na Comissão de Direitos Humanos, a deputada Luísa Erundina, do PSOL de São Paulo, passou mal e foi internada depois de críticas da oposição a projeto relatado por ela, que obriga o governo a identificar locais de tortura usados durante a ditadura. A previsão de recurso ao plenário da Câmara diminuiu resistências à proposta. Para o deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, só o plenário pode decidir pela suspensão de mandato de um deputado. Melhorou substancialmente, tirou aquela visão, no meu modo de ver, autoritária, que dava poder excessivo à mesa diretora, remeteu para o Conselho de Ética. No entanto, eu tenho uma única ressalva. No meu entender, a suspensão do mandato parlamentar não pode se dar a partir da decisão do Conselho de Ética, e sim da decisão do plenário dessa Casa Legislativa por maioria absoluta. O projeto que permite suspensão por até 6 meses do deputado ou deputada acusados de quebra de decoro parlamentar foi promulgado pela mesa diretora da Câmara e já está em vigor. E a proposta que criminaliza a posse de qualquer quantidade de droga avança na Câmara. Quem tem os detalhes é a repórter Paula Moraes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou por 47 votos a 17 a proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga. O texto já foi aprovado no Senado e agora está em análise pela Câmara. Segundo a proposta de emenda à Constituição, deverá ser definido de acordo com as provas se a pessoa flagrada com droga responderá por tráfico ou será enquadrada como usuária. Hoje, a lei antidrogas considera crime comprar, guardar, transportar ou trazer consigo drogas para consumo pessoal, com penas como advertência sobre os efeitos das drogas e prestação de serviços à comunidade. Se a proposta for aprovada, a criminalização do usuário passa a integrar a Constituição e estará acima da lei antidrogas. A análise da PEC ganhou força no Congresso depois que o Supremo Tribunal Federal começou a discutir a descriminalização do porte de pequenas quantidades de maconha. O placar estava 5-3 a favor da descriminalização, quando um pedido de vista suspendeu o julgamento em março deste ano. A discussão da proposta na CCJ mostrou opiniões divergentes sobre o tema. O relator da PEC, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, acredita que o texto deveria ser ainda mais rigoroso. Por ele, usuários e traficantes seriam igualados. E a PEC define que deve ser observada a distinção entre os dois. De acordo com Salles, a proposta só não será alterada para não precisar passar por nova análise do Senado e garantir mais rapidez a essa votação. Mas é o usuário que financia o tráfico. E depois esses mesmos usuários, os maconheiros, os cheiradores, sei lá o quê, vêm a público dizer, não, eu sou a favor do meio ambiente, eu sou a favor disso, eu sou a favor de aquilo. Quer dizer, quem rouba é bandido e quem compra também é. Tem de haver uma bilateralidade. Segundo o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, uma vez promulgada a nova regra, o tema será alvo de mais discussão na Justiça. Quando nós apreciamos e votamos matérias flagrantemente inconstitucionais, nós estamos chamando o STF a se pronunciar. Eu quero que vocês anotem aí, anotem o que eu vou dizer e depois nós vamos conferir. Se esta PEC for aprovada, nós teremos uma nova judicialização. Para a deputada Júlia Zanata, do PL de Santa Catarina, os opositores à proposta estão exagerando. Eu nunca vi usuário ser preso. O que acontece? Vão para uma audiência, faz uma transação penal ou presta um serviço comunitário, mas não fica preso. Vocês estão exagerando. Eu quero que me tragam aqui um maconheiro que ficou preso. Não existe. Está bem aqui, claro, na PEC, observada a distinção entre traficante e usuário. A aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça foi o primeiro passo da votação da proposta que criminaliza a posse e o porte de qualquer quantidade de droga pela Câmara. Ela ainda precisa passar por uma comissão especial e depois pelo plenário em 2 turnos de votação. De Brasília, Paula Moraes.
Com a apresentação de Wesley Paiva, termina aqui o JD1 no ar de hoje, sexta-feira, dia 14 de junho de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa ou edições anteriores em podcast ou ainda acompanhar outras notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa sexta e um excelente final de semana a todos e até segunda. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.